Em 1877, chegaram da Itália os primeiros imigrantes no sul de Santa Catarina. Aqui, eles tentaram cultivar mudas de viníferas que eles trouxeram lá da região da Itália, mas que não se adaptou muito bem às condições climáticas, à questão das pragas, né, doenças que atacaram a uva de lá. Se tratar da vitivinífera, que é uma uva mais sensível. Então, por alguns anos, eles tentaram cultivar, mas sem sucesso. Foi introduzido, então, no território algumas variedades de uvas americanas, dentre elas a Isabel, conhecida na época como Isabela, a Terci, e assim eles foram vinificando seus primeiros vinhos, até que no início do século, ali em 1900, o Caruso MacDonald, que era um cônsul italiano, que veio trabalhar aqui nessa região, ele introduziu uma variedade híbrida que se tratava então da uva Goethe, que entrou nesse território, que é essa aqui que a gente está observando. Essa uva, além dela se adaptar às condições de solo, de clima, ela também se adaptou ao elemento humano que estava aqui, que era o imigrante italiano, pois ela produzia um vinho muito semelhante àquele que eles consumiam lá no norte da Itália, aquele que eles produziam lá. E esse vinho então entrou no gosto do povo que estava aqui, dos imigrantes, e esse vinho também conquistou fama a nível de Brasil. Ele era consumido lá no início do século passado no Palácio do Catete, que era a sede da Presidência da República do Brasil. Era consumido no Copacabana Palace e também distribuído para todo o território. E em 1939 ele volta para o seu local de origem, que era os Estados Unidos, mas dessa vez através de vinho, numa garrafa, e lá ele tira o primeiro lugar da exposição de vinhos de Nova York. Então ele foi premiado e atinge o seu auge, até que a questão da exploração do carvão na região faz com que esses imigrantes, esses colonos, são atraídos pelos altos salários da exploração do carvão e acabam abandonando a produção da uva e também a produção do vinho. A escassez de matéria-prima fez com que várias dessas vinícolas que se instalaram nesse período fechem e o vinho entra numa fase de decadência. Acontece ainda que na década de 40, o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, ele resolve, através de um plano, investir na vitivinicultura e funda aqui na região, no município de Uruçanga, nesse território, a subestação de enologia. Então ali começa a se desenvolver várias práticas, várias pesquisas das variedades. Então a Goethe ainda se sobressai como uma uva preferida aqui na região, e também práticas enológicas, com a instalação de uma vinícola ali. Então teve uma melhoria significativa na produção do vinho, com a adoção de várias práticas enológicas, de vários procedimentos que melhoravam então significativamente a qualidade desse vinho. E após esse período, então, houve ainda uma certa decadência, e na década de 70, 80, começou a se fazer trabalhos de resgate da colonização italiana, da história, da cultura, e na década de 90, a primeira década do ano de 2000, surge então uma associação de produtores de uva e vinho na região, denominada de Progoethe, e ali então faz-se todo um trabalho de incentivo à produção da uva, à produção do vinho, e surge a iniciativa de tornar então, de solicitar junto ao INPI o registro desse vinho através de uma identificação geográfica. Então ele tem hoje um título que se chama IP, que é Indicação de Procedência, que se trata da primeira indicação do estado de Santa Catarina, que faz desse vinho então, pelas suas características de tipicidade, né, da questão de ter se adaptado a esse território, faz com que ele seja um vinho único. Então um vinho hoje muito apreciado e que tem rendido aí um bom trabalho e elevando o nosso território, denominado de Vales da Uva Goethe, elevando ele a uma característica que vem sendo explorada cada vez mais através do turismo, do enoturismo, da gastronomia, e fazendo então uma região que atingiu um auge no passado, hoje se torna então a entrar em evidência novamente em todo o território nacional.
Estamos aqui onde foi fundada a primeira vinícola do território das colônias de imigração no sul de Santa Catarina. Então, hoje nós temos aqui então essas ruínas que pertenceram à vinícola de propriedade da família Caruso MacDonald. Giuseppe Caruso MacDonald foi o responsável pela introdução da variedade Goethe aqui no território das colônias e que fez com que elevasse essa região a ser uma referência no território nacional pela qualidade dos vinhos brancos produzidos aqui. Conta-se que essa estrutura, no seu auge, tinha capacidade para a produção de 2 milhões de litros, o que era algo grandioso para a época e até mesmo para os dias de hoje. Então essa aqui é as instalações da antiga vinícola Caruso MacDonald. A uva Goethe ela surgiu em 1854 de uma hibridação feita em 1851 em Massachusetts, nos Estados Unidos, por Edward Rogers, que era um botânico autodidata. E em 1854 ele obteve 45 variedades de uva, que ele numerou de 1 a 45, e mais tarde, a número 1, ele deu o nome de Goethe, em homenagem ao poeta alemão Johann Goethe, do qual o Rogers era fã. O Rogers ele era apaixonado por filosofia e botânica. Então ele leu muito Goethe e tinha isso como inspiração. E ele, quando obteve suas variedades de uva, a que ele considerou a melhor, a mais saborosa, a mais aromática e a mais interessante para a produção de vinho, ele deu o nome do maior ídolo dele, que era o Goethe. E a uva Goethe, assim como as outras, ela circulou pelos Estados Unidos primeiro e depois se expandiu por vários locais do mundo, foi testada em vários locais. Ela veio ao Brasil provavelmente através de São Paulo, do viverista Benedito Marengo, que era um grande viverista brasileiro na época. E lá pelos anos 1890 a 1900 ela chegou aqui na colônia Zambuja, com registros bem antigos na região do Rancho dos Bugres e na região do Rio Carvão, no município de Uruçanga. O cruzamento que deu origem ao uva Goethe é um cruzamento de Moscato de Hamburgo com Carter. Carter é uma uva americana praticamente desconhecida, descendente da Isabel. E Moscato de Hamburgo é uma uva muito utilizada para consumo in natura na Europa. Ela é um híbrido da antiga Moscato de Alexandria com a Schiava Grossa, que são duas uvas utilizadas para a produção de vinho em diversas regiões da Europa. Terroir seria um conjunto de características geográficas, climáticas e culturais que formam o sabor, o aroma, o buquê do vinho de uma região e dão uma característica do vinho de uma região. O Goethe do sul de Santa Catarina, aqui dos vales da uva Goethe, ele tem uma característica cultural em primeiro lugar, que os imigrantes italianos escolheram entre tantas uvas que eles testaram a Goethe, porque ela tem um aroma e um sabor amoscatado, que lembra os vinhos das uvas moscato que eles consumiam na Itália. Então é uma questão cultural que levou eles a fazer essa escolha. E na questão climática, a gente está numa região de altitude relativamente baixa quando comparado a outras regiões de produção de vinho. Aqui se tem vinhedos de 30 a 450 metros de altitude, 450 metros de altitude. E na encosta da Serra Geral é muito próximo ao mar, então a gente tem um inverno razoavelmente frio, um verão bastante quente, e a uva Goethe ela se adapta principalmente a essa característica do verão muito quente e ela produz com baixa exigência de frio. Na questão geográfica a gente tem os mais diversos tipos de solo. Pela região ser muito acidentada, tem desde solos muito arenosos até solos muito argilosos, e o sistema radicular da uva Goethe se adaptou bem a todos esses sistemas de solo, então todos esses tipos de solo. Então a gente tem uma uva que combinou com a região e combinou culturalmente com as pessoas que habitaram a região. Encontrada em coleções de centro de pesquisa e bancos de germoplasma no Brasil, nos Estados Unidos, no México, na Alemanha, na China. E em cultivo, se acredita que exista ainda alguma coisa em fundo de quintal em algumas regiões do leste dos Estados Unidos. No Brasil, ela está em vinhedos de fundo de quintal
em alguns locais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, assim, um pé aqui, dois lá, perdido, assim. Em cultivo comercial, com vinhedos comerciais gerando vinhos varietais da Goethe, ela só existe aqui na região, no sul de Santa Catarina, nos vales da uva Goethe, na região de Uruçanga, Pedras Grandes. E existe uma uva que tem certa semelhança à Goethe, que o nome correto é Marta e ela é também chamada de cascadura, que alguns chamam de Goethe porque ela tem algumas semelhanças de aroma e sabor. Mas a EPAGRE, a Universidade Federal de Santa Catarina, já fizeram estudos a respeito, e a Goethe é sempre uma variedade com a película, a casca mole. Essa com a cascadura se trata da Marta. Plantas, elas às vezes sofrem mutações naturais. Uma determinada parte da planta passa a produzir frutos de outro tipo. Isso aconteceu em Uruçanga há muito tempo atrás, que surgiu no vinhedo da família Nickel, praticamente no centro de Uruçanga, uma uva Goethe um pouco diferente. Essa uva era menos ácida e também menos aromática, e o cacho um pouquinho maior. Essa uva foi adotada por um produtor lá de Azambuja chamado Primo Giraldi. E como o Primo Giraldi difundiu essa uva, ela ficou conhecida como a Goethe do Primo. E hoje ela é mais um fator de diferenciação da região, porque a Goethe clássica, tradicional, ela existe em algumas coleções mundo afora, em alguns vinhedos de fundo de quintal, inclusive muito aqui no sul do Brasil. Mas a Goethe do Primo só existe em Uruçanga e Azambuja. A região sul de Santa Catarina ela é caracterizada por vinícolas de pequeno porte e produtores artesanais. Na região aqui não existe nenhuma vinícola de grande porte que processa dezenas, centenas de toneladas de uva num dia. As vinícolas da região aqui são vinícolas que processam lotes de 2, 3, 5, 10, no máximo 20 toneladas de uva, com um processo que varia assim, entre o que seria um industrial e um artesanal. Pode-se dizer que é um artesanal um pouco mais equipado, um pouco mais tecnológico, e tem muitos produtores artesanais que fazem aquele vinho no porão de casa, no paiol, um vinho para consumo da família, que vende o excedente para os vizinhos, para os conhecidos. Os vinhos artesanais, eles são mais variados, tem vinhos de mais tipos diferentes, inclusive no mesmo produtor, numa mesma safra. E eles levam muito a característica do produtor, que ele geralmente usa a uva sempre do mesmo lugar, faz o vinho sempre do mesmo jeito, e aquele vinho vai ter uma certa característica ano a ano marcada do jeito de fazer do produtor. E os vinhos das vinícolas, eles são um pouco mais padronizados, como elas estão expostas aí nos mercados, nos restaurantes, se busca que ano a ano os vinhos sejam mais parecidos uns com os outros, para que quando o consumidor volte a comprar aquele rótulo, o vinho tenha o mesmo sabor do que ele comprou na semana passada, no mês passado ou no ano passado. Então, nas duas produções a gente encontra vinhos de excelente qualidade. E aí às vezes o pessoal pergunta, tá, mas qual que é o melhor? O melhor sempre é subjetivo, né? Tem que provar e cada um sabe qual é. Os vales da uva Goethe compreendem um território no sul de Santa Catarina que engloba os municípios de Uruçanga, Pedras Grandes, 13 de Maio, Içara, Cocal do Sul, Morro da Fumaça, de Nova Veneza e Orleans. Então esse território é marcado pelo início da imigração como território que compreendeu parte a colônia Zambuja e que tem o elemento imigratório que é o italiano, e é um território que se é possível produzir o vinho Goethe. E compreende também por um território um pouco menor, que está dentro do município de Pedras Grandes, a Zambuja, e Uruçanga, que são os vales do rio Pedras Grandes e seus afluentes, e os vales do rio Uruçanga. Então, esse território, a uva Goethe, ela pode ser produzida, e a partir dessa uva ser produzido o vinho Goethe, que pode se levar o selo de Vales da Uva Goethe. A uva produzida pode ser produzida fora desse território, mas segundo as normas do Vale da Uva Goethe, ela não pode levar um registro que denomina, né, a origem desse produto.
vou sempre, nunca vou só para frente, eu vou cortando, deixando ela sempre mais para trás um pouco, né? Aqui não deixo muito por causa que acaba o arame. Tipo, aqui embaixo aqui, ó. Aqui tem um broto bonito, eu deixo esse eu corto. Daí aqui eu já tiro lá, eu já encurto aqui. Pra ela não puxar só na ponta, como se diz, só pensar ir para frente, né? Daí eu vou segurando ela. E podo sempre deixando o pé no arame, para ser fácil amarrar. E vou deixando assim, vou dando, deixo um olho bom. Tipo aqui tem espaço para deixar, eu encurto ela aqui atrás e deixo esse comprido, é onde a uva dá mais bonita. Onde não precisa deixar para andar, eu deixo um olho para ela brotar, um ou dois. Aqui até eu deixo mais para aproveitar produzir, né? Como é broto novo, ela não vai fazer muita camada. Assim, bota um broto só, máximo dois, mas geralmente tem um cada olho. Essa aqui também, ó, eu não deixo aqui na frente, eu já corto aqui atrás também. Deixo aqui assim. Aqui também precisa ter mais seco. Esse posso até deixar o olho também. Essa é uva Goethe, foi feita a poda há 15 dias, né? E agora ela já está soltando a brotação, né? Dá para ver, ó, os cachinhos. Cada baracinho desse vai ter 3 cachinhos. E daqui uns 15, 20 dias aí ela vai começar a floração. E assim vai, né? Esse aqui é um baraço, um pé que já floresceu. Então a flor caiu e já está com os grãozinhos aqui, ó, os baguinhos de uva aqui, ó. Esse já passou pela floração. Ó, como ele já tem os cachinhos, os grãozinhos de uva. Vou mostrar agora é a poda verde, como é que é feita. Então a poda verde é assim, ó. Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 baracinhos aqui, né? Tem um aqui que não produziu, então esse se tira fora, né? Ó, esse também, outro pequenininho aqui, não produziu. Então a gente faz a limpeza, né? Aqui também tem outro aqui, ó. Ele só vai sugar a planta, né? Esse também, ó. Esse também. Essa é a poda verde. Geralmente é feita mais daqui uns 20, 30 dias. Porque aqui vai vir o vento ainda e o vento vai quebrar muito os baracinhos, né? Então aí tu tem que já aproveitar e tirar o que o vento quebrou. Esse aqui também, ó. Tu tem que passar o parreiral todo para fazer isso. Tá, a uva, vamos dizer, depois de florescer, elas vêm um tamanho tipo esses grãozinhos mais miudinhos assim, elas vão crescendo,
Agora a fase dela é uma fase de encher os cachos, de enchição dos cachos, né? Daqui mais uns 20 dias vão estar já bem mais, tipo, mais cheio desse aqui, os grãos já vão dobrar em tamanho dessa aqui. E começo de janeiro já vai estar pronta para a gente colher e fazer o vinho. Mais ou menos é isso aí. Eu gosto de desengalhar esses cachos, gosto de tirar eles assim, deixar livre para ser bom de colher, na época que eu venho colher ela. E mais ou menos é isso aí. Ó, aqui tem um cacho já mais atrasado. Depois de florescer, uns 15 dias ela fica um pote assim, um tamanho. E vai evoluir, vai crescer. Mais ou menos. O que eu vou dizer? Mais ou menos isso aí. Uva, vamos dizer, nesse ponto aqui já daria para fazer vinho. Só que daí, como no início, assim ela tá mais azedinha um pouco, eu espero mais uma semana para ficar mais rosadinha. Se não chover de estragar, ali daqui uns 8, 10 dias eu vou fazer uma coxadinha de vinho. Tem que estar toda pelo menos rosadinha, tipo esses cachos assim. Tô esperando que dê uma certa quantia, que chega num ponto assim, ó, que é o ponto de fazer vinho, para fazer a primeira coxadinha de vinho. E é assim, a primeira, se colher muito branca, ela é um pouco ácida demais. Daí eu deixo amadurecer um pouco mais. Daí as últimas eu até colho mais branco um pouco. Só que essa daqui, ó, essa leva ainda 20 dias. Essa mais verde aqui, ó, acabou. É isso aí. Minha preocupação é que o tempo até agora correu muito bem para a uva. Principalmente a Goethe, né? E vai começar a chover. Pelo que eu escutei a meteorologia, vai começar a chover esses dias. A minha preocupação é que vai começar a estourar. Que é de costume a gente perder estourada com a chuva. É uva muito sensível. Mas de certo vai dar tudo certo. Olha essa uva como está madurinha. Aqui seria no ponto de fazer vinho. Ó. Seria um baita no vinho. Se o tempo não começar a chover, de estragar, né? Que tem muita que está atrasada. Tipo aqui eu já vou, a semana que vem eu vou colher um pouco. Fazer um vinho ali para começar a garantir pro gasto. Todo vinho Goethe, ele tem aroma frutado, floral com nota de mel. O aroma frutado sempre puxa a pêssego, pêssego, nectarina, a ameixa, a néspera, alguns lembram a maracujá, abacaxi, sempre frutas de polpa branca ou amarela. E o aroma floral, ele costuma lembrar muito a flor de laranjeira e as flores brancas. E a nota de mel, que às vezes é um pouquinho mais intensa, às vezes é menos intensa, se desenvolve muito com o envelhecimento do vinho, é um grande diferencial nesse conjunto, que é difícil encontrar um vinho com essas três características, rodando o mundo todo se encontra muito poucos. No sabor, ele é um vinho razoavelmente encorpado, mas sem perder a frescura, a refrescância, devido à acidez da uva Goethe, que é bem marcante. E a coloração dele é sempre um amarelo entre esverdeado e dourado, varia bastante o tom. Geralmente os vinhos mais envelhecidos um pouquinho mais amarelados, os mais novos um pouquinho mais esverdeados. Esse ano a produção de uva Goethe aqui nos vales da uva Goethe, ela passou por uma situação climática um pouco diferenciada. Foi um inverno um pouco mais quente, então antecipou um pouco a poda dessa uva e fez com que a safra fosse antecipada. Só que o clima foi favorável, então a gente teve uma excelente safra. Foi um produto que teve quantidade e qualidade, facilitou então também, o clima ajudou muito na época da colheita, fazendo então com que nós colhêssemos uma uva de excelente qualidade e que promete para essa safra um vinho de ótima qualidade. Temos aqui na colheita da uva Goethe.
Como é que foi a colheita esse ano? Foi muito boa. Uva de boa qualidade. É um vinho espetacular. É colhida com todo carinho, jogado na caixa bem devagar, tirado os grãozinhos estragados. Esse é o segredo de uma boa safra. Ele está fermentando, né? E esse genioca aqui é o batoque hidráulico, que permite que não entre o oxigênio, né? Ele vai ficar fermentando mais ou menos uma semana, depois a gente tira, ele vai parar e a gente veda o tanque. Aí é só esperar ele decantar para depois fazer as transferes. Deveria ser toda assim, perfeitinha para colher. Só que como o tempo chove, às vezes a gente é obrigado a colher uva até um pouco pior, né? A gente coloca com um jeitinho assim para não danificar ela. Ela pode oxidar, né? Eu gosto de trabalhar com ela assim, como se fosse para comer, assim. Tudo com delicadeza, né? A gente só não tem delicadeza na hora de moer. Mas até chegar lá a gente tem que ser uma uva assim, ó, perfeita para sair um bom vinho. Se a gente começar a colocar os grãos podres, assim, estragar dentro, ó, tipo aqui, ó, tem esses grãos aqui, ó, isso aqui não pode entrar nenhum, senão estraga, perde a qualidade do vinho. Eu costumo limpar tudo. Feita para fazer vinho, ó, sem nenhum grão estragado, danificado, e colher ainda com delicadeza para não esmagar os grãos, para ela pegar, como é que se diz assim, ela oxida, né? E se tiver grão estragado, tipo isso aqui assim, eu já tiro. Deixo ela mais perfeita possível para tentar fazer o vinho bom. Leva no moedor, daí a gente moe, faz os processos ali, com delicadeza também. Eu costumo graduar ela, né? Boto açúcar conforme a graduação, coloco o fermentozinho para dar uma encaminhada também e depois vai para as pipas. Tá, essa uva eu vou espremer hoje à tarde. Hoje é terça, quarta, quinta-feira, ao mais tardar à tarde eu vou tirar. Daí ele vai para a pipa, ele vai fermentar mais uns 20 dias com o batuque. Parando de fermentar, mais o máximo 8 dias eu tiro, transfero ele, e daí mando analisar, ver como é que está a qualidade do vinho, torno passar em outra pipa. Leva mais, eu acho 1 mês e meio para mais ou menos ficar quase pronto. Dando de gelar para tomar. Depende do frio também, se for muito calor ele custa mais limpar. Olha, final de março eu garanto que tem vinho bom tomar. Esse é o vinho que tiramos lá em cima há pouco, né? Que coloquei naquela pipa, de lá estou passando nessa para ele terminar assim a concluir a fermentação. Vai fermentar igual a outra pipa ali, ó. Daí depois
vai se estabilizar. No final de abril nós vamos ver como ele vai estar. Eu acredito que vai estar bem bom. Vamos fazer o teste. A fermentação dele, ele está em pleno vapor. Ele vai fermentar até que consome o açúcar e transforma em álcool, que é o que vai manter ele. Na pipa, e daí ele faz esse processo ali, ó. Quanto mais borbulha, mais está fermentando. Quando ele parar de borbulhar, o máximo 8 dias eu transfero ele daí. Tirar o depósito e mando analisar para saber como está a qualidade dele. A parte mais limpa vai flutuar, né? E o resíduo fica embaixo. Faz enquanto uma água barrenta que deixa uns dias ali, o barro desce e a água vai se limpando, o barro decanta, né? O vinho é o mesmo processo. Vai ficando sempre o mais limpo a parte de cima. Tanto que não na próxima transfega, na outra, talvez se pegar com um copo em cima, a ver se esteja bem limpinho já. Só que embaixo ele ainda não está bem limpo na próxima. Só na terceira transfega que vai ficar no ponto de consumo. Então hoje nós estamos aqui acompanhando o Sérgio Della Bruna numa etapa importante na elaboração do vinho artesanal, do vinho Goethe, aqui em Azambuja, Pedras Grandes, que é a etapa da trasfega do vinho. Então esse vinho, que hoje ele está fazendo esse procedimento, ele passou pela primeira fermentação, que é a fermentação tumultuosa, numa dorna aberta, junto com a casca, com a maceração pelicular. De lá, ela veio para essas bombonas. Aqui ela continuou a primeira fermentação, continuou borbulhando com batoque hidráulico para evitar que se entre o oxigênio. Assim que para aquela fermentação, em torno de 8 dias depois que ele percebeu que finalizou aquela fermentação, ele realiza o procedimento chamado de trasfega, que é a retirada do vinho daquele recipiente, passando ele para um outro, separando então da borra que se deposita no fundo dessa tina. Então, essa é uma etapa importante, a primeira trasfega do vinho, que vai conferir depois a qualidade desse produto, um vinho limpo, um vinho com um aroma bom, com uma cor muito boa, se transformando então nesse nosso vinho, que é a primeira indicação geográfica do estado de Santa Catarina, o vinho Goethe. Segunda trasfega do vinho, então. Abri ele. Ver como é que ele se comporta. Tirar batuque para não dar zebra, derrubar a garrafa. Tá meio fumaceadinho, mas eu acredito que vai ficar bom. Não, ele não tem mais muita acidez. Eu deixo uma travazinha, trava um pouquinho. E 36 dias após a realização da primeira trasfega, nós estamos realizando a segunda trasfega do vinho Goethe. E é nesse momento que a gente aproveita para realizar algumas correções que o vinho precisa. Dentre essas correções, conforme a análise do vinho, pode ser a correção da acidez, a questão da limpidez do vinho, adicionando algum clarificante, que vai fazer com que esse vinho fique então um produto de melhor qualidade, com um melhor aroma, com uma melhor cor e também um melhor sabor. Agora nessa época o vinho está pronto para beber. E a pareia já faz que um mês, mas bom que desfolhou totalmente. E agora fica em dormência até aproximado assim final de agosto na minha região. Tem lugar que até antes ela quer brotar. E eu vou podar geralmente 15 dias antes para ela, quando acaba a dormência, já botar com a força total para começar um novo ciclo para a próxima safra. Pega, vamos provar o vinho, ver que qualidade que ficou. Tá bom. E foram 10 meses de trabalho, de muita dedicação, 10 meses que foram divididos em 2 etapas. A primeira etapa lá no campo, quando foi feito o tratamento então da planta, da uva,
da videira, da uva Goethe. Então, um período de dedicação para que se produzisse uma matéria-prima de qualidade. Então, a segunda etapa desses 10 meses foi feita aqui, no porão, nesse porão centenário, onde foram aplicadas todas as técnicas que a família aprendeu então com seus antepassados, para que a gente então pudesse chegar nessa bebida, nesse vinho carregado de muita história e muita cultura, né? Então foi muita dedicação para que a gente pudesse então hoje provar aqui o fruto do trabalho, né? Então, muito obrigado e esperamos então que a gente tenha um bom vinho Goethe aqui produzido aqui então em Azambuja, né? Obrigado. Muito bom. Salute a tutti. Graças. Estava te falando que eu nasci aqui, né? Nessa propriedade. Então eu penso assim, o meu avô, o meu bisavô, o meu avô e o meu pai, eles de algum lugar eles estão, né? E eu penso assim, que eles estão muito felizes por saber que a gente manteve a propriedade, né? E fazendo o que eles gostavam de fazer. Então, eu acho isso aí muito importante.